Papai, mamãe, seu filho não é responsável por suas frustrações. Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Muitos pais, na convivência diária, na rotina diária com os filhos, eles procuram transferir para os filhos aqueles momentos que eles viveram. Eles gostariam, muitas vezes, de ver que os filhos gostam das mesmas coisas que eles e que os filhos possam conhecer, ter a vivência ou algumas vivências que eles também tiveram e que acharam prazerosas. É importante que nesse processo de transferência de experiências a gente saiba entender se o outro, no caso o meu filho, o seu filho, se eles estão em condições ou em níveis de maturidade e entendimento para absorverem exatamente as mesmas experiências que nós tivemos. É natural que quando a gente gosta de um alimento, por exemplo, a gente tem dificuldade em perceber que o outro não gosta. E às vezes é algo que a gente acha assim extraordinário, maravilhoso, delicioso, mas o outro não gosta. E tudo bem, a gente precisa respeitar isso, não é verdade? Mas quando se trata de vivências, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Porque muitos pais, eles propõem aos filhos algumas experiências que eles acham interessante, mas se frustram quando percebem que os filhos não estão muito interessados em participar dessa ou daquela atividade. Quando a gente decide ser pai, quando a gente decide ser mãe, principalmente aqueles que são de primeira viagem, né, que não têm outros filhos, é o primeiro filho, a gente cria uma série de expectativas para esse serzinho que a gente vai receber, não é, no lar. Então, muitas vezes, a gente gera um nível de expectativa que não vai ser atingido, que não vai ser conquistado. E com isso, no desenvolvimento dos filhos, no processo de amadurecimento dos filhos, os pais vão se frustrando, não é? E às vezes, essa frustração, ela vem de períodos passados, ou seja, você, papai e mamãe, tentou ser um jogador de futebol, de vôlei ou um nadador, algo assim dentro de um esporte. Mas você não conseguiu ter um desempenho de participar de um clube, de participar de uma seleção estadual ou seleção brasileira. E com isso, quando o seu filho começa a despertar o interesse pelo esporte, você tenta conduzi-lo para aquele que você acha interessante. E às vezes, esse processo é muito inconsciente. E você não percebe que, de certa forma, está tentando impor a sua frustração ao seu filho. O seu desejo de se ver realizado naquele esporte através do seu filho. E muitos pais vão dizer, saiu igual o pai, saiu igual a mãe, tem tanta habilidade quanto o pai, quanto a mãe, não é verdade? E a gente se percebe no meio em meio aos familiares, aos amigos, se comportando dessa forma. Mas você já parou para pensar como seu filho se sente diante dessa realidade? Será que você não está exercendo sobre ele uma cobrança que ele não está em condições de dar conta? E com isso, seu filho pode estar sofrendo e você não está conseguindo ter a percepção necessária para ajudá-lo nessa situação. Um curso de idiomas, por exemplo. Às vezes a gente busca que o filho faça inglês, não é? O idioma universal é interessante por conta das pesquisas em relação à profissionalização, na forma como ele pode se desenvolver no mundo todo
pela facilidade do inglês, que é uma língua que tem acesso na maioria dos países. Então, geralmente os pais procuram fazer com que os filhos falem inglês fluentemente. Mas você já parou para pensar que seu filho pode não gostar de inglês? E eu costumo muito usar esse exemplo, porque eu conheço uma família que a filha do casal, um casal muito querido do interior de São Paulo, que a filha deles não queria inglês, ela queria alemão. E, de uma certa forma, ela teve a liberdade para ir em busca desse sonho. E hoje ela é tradutora em alemão, é muito jovem ainda, mas ela já se mantém com essa atividade, porque ela fez letras na faculdade com o idioma sendo alemão. Mas, Ana Paula, isso é muito difícil. Sim, mas o que é que é mais importante para você? É seu filho buscar aquilo que dá prazer a ele e ele conseguir aliar prazer com profissionalização, ou seu filho fazer aquilo que você espera que ele faça e ele venha a se tornar futuramente um profissional frustrado. Entende? É importante que você comece a perceber que seu filho é uma outra pessoa. Mesmo ele fazendo parte da sua vida desde o nascimento, mesmo ele tendo acesso a toda uma vivência cotidiana com você, é importante que você entenda que ele tem gostos diferentes, tem áreas de interesses diferentes. E às vezes os pais, eles entram numa zona de conflito com os filhos porque eles não têm a sensibilidade necessária para perceberem que o filho não está muito confortável emocionalmente diante dessa ou daquela exigência ou diante dessa ou daquela regra. E quando a gente não consegue ser claro nos nossos objetivos, não consegue chegar para o filho e dizer: filho, eu estou pedindo que você curse inglês por isso, isso e isso. Mas se você, além do inglês, quiser cursar alemão, tudo bem. Você passa a ter noções, né? Ele pode ficar num nível intermediário de inglês, que dê a ele condições, pelo menos, de se comunicar. Mas permita que ele se profissionalize no alemão, por exemplo. Entende? Mas para isso é preciso que os pais consigam gerar, propor e não impor. Essa imposição é que traz inúmeros malefícios para a convivência. Porque ela é que vai fazer com que seu filho busque atender ao que você quer, mas com que ele recalque, ele guarde os desejos, os anseios dele para procurar realizar o seu sonho como pai, o seu sonho como mãe. E termina que você faz do seu filho um troféu, não é? Ele passa em tal concurso, ele passa em alguma atividade, em algum esporte, ele conquista uma medalha, ele alcança um nível melhor na área do estudo, e você vai lá, pega uma foto, posta, diz: meu filho isso, meu filho aquilo, entende? Mas filhos não são troféus, né? A gente precisa entender que troféu é algo que a gente precisa conquistar com os nossos próprios esforços. E o nosso esforço em educar, ele só vai atingir esse nível do troféu quando a gente conseguir mostrar aos nossos filhos que eles precisam entender que a vida material, a vida profissional, não são elas que podem, mesmo obtendo êxito nelas, não são elas que podem trazer um nível de satisfação e felicidade. Um nível de uma condição que vai preencher um vazio existencial que, porventura, em algum momento venha a rondar o coraçãozinho dele, o psiquismo dele. Uma estrutura emocional saudável é o que pode fazer com que seu filho tenha condições de se sentir feliz no caminhar, no percurso, entendendo os tropeços, aprendendo com eles, seguindo adiante, não se identificando com os fracassos. Assim você pode realmente receber um troféu.
na condição de pai. Porque por mais que a gente se sinta feliz com as conquistas dos nossos filhos, é importante a gente entender que nem sempre esse filho está feliz, não é? Às vezes ele está tentando apenas dar conta de um processo e a gente nem percebe. Existe ali uma forçação de barra, né, digamos assim, que a gente na condição de pai se sente tão realizado que não percebe que o filho está fazendo não por ele, mas por nós. Então é importante que a gente evite essa transferência, não é? De uma forma assim muito exagerada. Ou seja, se você se conhece, se você promove o autoencontro, aquele desejo de conhecer quais são os seus motivos diante dessa ou daquela situação em relação ao seu filho, você vai entender se aquele conteúdo é válido para você ou se aquele conteúdo é válido para o seu filho. Em alguns momentos, acontece que há uma afinidade de interesses, não é? Às vezes, pais que são médicos, por exemplo, os filhos se interessam pelas áreas de atuação do pai e terminam seguindo a mesma profissão. E coisas assim vão acontecer em diversas áreas dessa convivência. Mas não cabe aqui os pais tentarem fazer dos filhos cópias. Seu filho não é uma cópia fiel de você. Seu filho não tem que dar conta de exatamente tudo que você deseja que ele dê conta. E tudo bem, não é? Tudo bem para ele e tudo bem para você. Mas será que você tem consciência que tudo bem? Não é? Mas será que você está dando a ele o entendimento que mesmo que ele não der conta de tudo que você está procurando levar para ele, tudo bem também? Entende? Às vezes, a gente precisa adequar esse nível de expectativa para que a relação esteja equilibrada. Isso não vale apenas só para a relação com os filhos, mas a relação com os irmãos, com os pais, com o parceiro, com a parceira. Às vezes a gente eleva uma exigência, eleva um nível de expectativa e joga isso para o outro, não é? Se você, por exemplo, não cuida de si mesmo, se você não busca se realizar com suas próprias habilidades e aceitar as suas inabilidades, você vai terminar levando para esse outro, no convívio diário, essas necessidades. E aí você vai se frustrar. Por quê? Porque vai esperar que esse outro dê conta daquilo que você não consegue dar conta sozinho. E aí você vai adoecer. E a relação como um todo vai adoecer. Então, se a gente quer procurar manter uma relação harmoniosa em família, equilibrada, onde todos podem ter voz, podem ter fala nesse processo, é importante que a gente procure dar espaço para que o outro se mostre. É importante que a gente procure respeitar as áreas de interesse e os desejos desse outro. Claro que os pais são aqueles que vão conduzir os filhos no processo de desenvolvimento, de amadurecimento, de busca pela independência. Mas essa forma de conduzir, ela precisa ter um limite, para que você não se torne um pai super protetor ou para que você não se torne um pai omisso. Porque liberdade demais gera omissão, não é? Gera frustração nos filhos, porque ele não vai se sentir acolhido, ele não vai se sentir amado, ele não vai se sentir importante para você, se você simplesmente larga ele de mão e deixa que ele venha fazer ou buscar tudo que ele desejar. E o contrário também acontece. Pais que tentam impedir todo o desenvolvimento desse processo de amadurecimento, eles também vão gerar filhos inseguros. Filhos que vão se sentir incapazes de gerar na vida, diante da vida, da própria vida, no caso, condições de seguir caminhando com os próprios recursos. Não é? E aí não são recursos financeiros ainda, são recursos espirituais, são recursos emocionais que a gente precisa adquirir
para poder entender que a vida tem suas oscilações. E como ela está em constante movimento, existe aí uma impermanência que a gente precisa saber lidar com ela. Porque nada nos pertence, coisas não nos pertencem temporariamente. Mas a saúde emocional vem a partir do momento em que a gente entende que coisas têm um tempo para fazer parte da nossa vida. Coisas se quebram, se desgastam, não é? Então, se deterioram. Então, é importante que a gente não se apegue a coisas, que a gente não se apegue a situações financeiras, que a gente não se apegue ao outro ao ponto de ser ou se tornar um dependente emocional desse outro. Entende? É importante que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de levar para os nossos filhos esse tipo de ensinamento, que a gente saiba identificar qual é o nível que ele está de entendimento desse processo. E esse nível de entendimento é que vai gerar nele a capacidade, a condição de seguir dando conta das próprias demandas. E quando o filho entra, geralmente, no período da adolescência, então aí muitas vezes ele já se sente capaz de rebater todo esse nível de cobrança que os pais levam para ele. Mas enquanto isso não acontece, geralmente eles vão se submeter. Porque eles vão ter medo de uma represália, os pais geralmente fazem uma barganha emocional, eles vão ter medo de um castigo, de passarem por algumas privações, porque muitos pais, quando não são obedecidos, eles levam isso para o lado da rebeldia, da indisciplina, e como eles não têm uma estrutura emocional para poder ter paciência e tentar levar ao filho novos conteúdos, então eles vão e rebatem esse processo, rebatem aquilo que o filho está levando para eles e procuram fazer com que esse filho obedeça através da imposição, não é? Então a gente começa a fazer restrições aos nossos filhos. E algumas dessas restrições, elas são tão bobas, elas não precisam acontecer. Você pode se utilizar de diálogo, de presença, de interação com seu filho, não é? Utilizando de objetivos claros, respeitando, olhando no olho dele, mostrando a ele seu interesse, os seus objetivos, aquilo que você espera dele e aquilo que você planejou para ele. Isso não impede de você fazer. Muitos pais acreditam que quando eles começam a ter esse tipo de interação com os filhos, eles vão perder a autoridade. Mas é exatamente o contrário. A autoridade moral que a gente pode vir a desenvolver e conquistar na vida dos nossos filhos, ela vem exatamente dessa convivência diária, dessa presença na vida dele, desse respeito que a gente oferta a ele, porque ele tem o direito de ser respeitado. É uma outra vida que carece desse espaço, que carece de um olhar, não é, mais acolhedor. Seu filho precisa também ter uma ideia de pertencimento a um núcleo. E esse núcleo é que vai dar a ele a sustentação necessária para que ele se sinta apto para ir ao mundo e buscar conquistar o seu espaço de fala, o seu território de domínio. E todos nós precisamos um dia fazer esse movimento. Alguns vão fazer esse movimento de uma forma muito mais célere. Outros vão ter algumas dificuldades, porque apresentam determinadas inabilidades que vão precisar de uma atuação, de uma presença mais marcante dos pais. E nem por isso você é um péssimo pai ou uma péssima mãe. Cada filho vai apresentar, dentro do seu contexto de vida, condições de maturidade em níveis totalmente diferentes.
Ah, Ana Paula, mas eu eduquei todos da mesma forma. Tudo bem, você procurou proporcionar a todos as mesmas oportunidades. Mas pegar o mesmo modelo educativo e dar A e a B, você precisa entender que A não é B. Não é? Que o filho mais velho é diferente do filho mais novo. E se você procura moldar os dois dentro de uma mesma situação, dentro de uma mesma metodologia educativa, você vai perceber que vai errar com os dois. Ou pode acertar com um e errar com o outro. Entende? São pessoas diferentes. E são diferentes de você também, papai e mamãe. Porque não é porque ele é o seu filho que você precisa acreditar ou se iludir, acreditando que ele é alguém que tem todas as afinidades e todas as áreas de interesse que você tem. Sempre é possível a gente fazer um movimento diferente. Mas para fazer esse movimento diferente e debelar uma situação de conflito, que às vezes o filho se coloca numa posição, o pai em outra, e essa diferença de afinidade vai gerar choque, não é? E choques constantes geram rupturas. Então, para evitar chegar a uma situação de ruptura nessa relação afetiva, é importante que você, que é a parte mais amadurecida da relação, você que já passou por esse período desafiador de ter de ocupar o seu espaço em sociedade, em família, seu espaço como pessoa, como indivíduo, então que você seja aquele norte, que seja você a se autoavaliar primeiro, procurar transformar essa sua postura, identificar o seu propósito na vida do seu filho com coerência, com razão, porque razão e emoção elas podem sim andar juntas. E o nosso processo educativo, para que ele seja um processo preventivo de traumas, de situações conflitantes no futuro, na vida adulta dos nossos filhos, nós precisamos agir com razão e emoção, procurando ao máximo conseguir equilibrar essas duas situações. Ah, Ana Paula, você está exigindo muito de mim como pai, como mãe, você não está me dando o direito de errar. Negativo. Enquanto errar não for uma possibilidade, não ocorre processo educativo. Então você vai errar como pai, você vai errar como mãe, você vai se exceder em alguns momentos, você vai procurar se impor em outros, mas também você vai se frustrar com seu filho. Você vai chorar, você vai ficar triste com ele. E nem por isso você vai deixar de ser um bom pai e uma boa mãe. Pais proativos, que lutam pelo filho, que desejam o melhor para o filho. Agora, se você não se permite errar, se você vive se culpando por isso ou aquilo, pelo baixo desempenho do seu filho, é importante que você entenda que quando você internaliza isso, você fica engessado diante desses conceitos que não são benéficos e você termina transferindo essa frustração para o seu filho. E quando você transfere isso para ele, você o impede de também se sentir humano, de se sentir no direito de errar, de sofrer, de chorar, entende? E eu bato muito nessa tecla exatamente porque esse processo é que faz com que muitos pais, com que muitos filhos entrem no campo de batalha. Eles evitam ao máximo esse confronto, mas ao mesmo tempo eles ficam ali presos a situações que os impedem de desenvolver mais empatia, mais aconchego, tornando a relação prazerosa para ambos. Mas sempre vai haver uma situação ou outra que vai gerar desconforto. Você sabe que a vida é assim. Você sabe que em muitos momentos não depende de você, papai. Não depende de você, mamãe. Vai ser seu filho e ele mesmo diante da vida.
E mesmo assim, por mais que você fique angustiado, querendo tomar partido, querendo intervir na situação, não cabe a você fazer isso. E é assim que ele vai crescer. Então, procurar manter um nível de cobrança, expectativa e regras que sejam compatíveis com aquilo que seu filho busca diante da vida é uma atitude saudável, é uma atitude inteligente, que vai fazer de você um pai e uma mãe que vão conseguir gerar no filho reflexões, vivências e condições de se tornar um adulto proativo. Um adulto que vai buscar conquistar esse espaço de uma forma mais tranquila, de uma forma equilibrada, tentando ver que, em muitas situações, não cabe a você tomar frente e resolver pelo seu filho, porque ele já está em condições de tomar a vida nas próprias mãos e ir em frente, sabendo que em qualquer momento que ele precisar, você vai estar ali para acolher, para cuidar dele caso ele precise. Então, todas as vezes, papai e mamãe, que você se perceber frustrado ou tentando cobrar do seu filho algo e não está vendo esse retorno, reavalie. Faça esse caminho de volta, não é? Exercite o autoencontro para entender se essa dificuldade parte realmente do seu filho ou se essa dificuldade vem de uma frustração que você viveu lá no passado e que agora você procura desesperadamente transferir para o seu filho. E isso vai gerar um processo de muito conflito, de muita dor, angústia, sofrimento para ambas as partes, além de prejudicar toda essa interação, toda essa vivência no lar. Ok? Então, foi um prazer estar aqui com você, gerando essas reflexões. Visite o nosso canal no YouTube, lá tem uma série de vídeos, nossas páginas no Instagram e no Facebook. E se você acredita que um amigo possa vir a se beneficiar com esse conteúdo, me ajuda aí, compartilha, comenta, leva aí para esse número de amigos que você tem, que certamente a gente vai conseguir fazer uma grande comunidade de pais para que a gente possa trocar experiências e aprender juntos. Vamos lá? Um grande abraço!